Primeira aparição de principal time do Vasco na temporada de 2025, sendo dirigido por Fábio Carille e conversa com dupla para que acerto possa acontecer no Vasco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Campeonato Carioca recentemente encerrou a terceira rodada desde que teve seu início colocado em prática e trouxe ao torcedor do Vasco um cenário bem preocupante. Após os 3 primeiros compromissos de partidas que foram disputadas com o Vasco basicamente sendo formado por um elenco alternativo, com a presença de jovens da base e também jogadores que retornaram de empréstimo, a equipe mostrou-se também muito aquém daquilo que se esperava na busca por resultados positivos. Ainda assim, o torcedor visualiza também a necessidade de reflexão da diretoria sobre a urgência de novos reforços. Durante as rodadas do Campeonato Carioca, o Vasco enfrentou alguns desafios significativos. Embora a intenção de utilizar uma equipe alternativa tenha sido positiva, a realidade em campo revelou um repertório muito limitado. Os jovens jogadores, embora promissores, ainda carecem da experiência necessária para fazer com que a equipe possa competir em um alto nível. Assim, o torcedor vascaíno visualiza o Vasco sem conseguir vencer durante os 3 compromissos iniciais do Campeonato Carioca até o presente momento. Um grande exemplo, na última partida o Vasco teve grandes dificuldades em criar jogadas ofensivas e em manter a posse de bola. A falta de entrosamento entre os atletas foi evidente e isso resultou em um desempenho abaixo do esperado e também jogadas ofensivas baseadas nas maiorias das vezes em cruzamentos na área. Diante de todo esse cenário e visualizando também a possibilidade de que muitos desses atletas possam se fazer presente no elenco principal, pelo menos no banco de reservas, fica claro que o Vasco necessita urgentemente de reforços. A utilização de um elenco alternativo, é claro, é sempre uma estratégia utilizada pelos clubes maiores no Campeonato Carioca nas primeiras rodadas. No entanto, o Cruz Maltino necessita sim ter um elenco que possa permitir à equipe no segundo tempo ter a oportunidade de manter um nível um pouco mais alto. Algo que dificilmente poderá ser visto caso o Vasco tenha a maioria desses jogadores no banco de reservas durante a temporada de 2025 no futebol brasileiro. É justamente após essas 3 primeiras partidas do Campeonato Carioca que o time principal do Vasco deve de fato agora estrear com o Carille à beira do gramado. O Vasco deverá entrar em uma nova fase agora utilizando do seu elenco principal, que já na próxima quinta-feira, dia 23, deve enfrentar a equipe do Madureira. Após 3 compromissos e 3 empates consecutivos utilizando do elenco alternativo, pouca coisa se pode tirar de ponto positivo durante os 3 primeiros jogos no Campeonato Carioca, com a presença de um elenco totalmente diferente. O último desempenho do Vasco deixou muitos torcedores também antenados ao que pode parecer no Cruz Maltino em breve. Os empates mostraram que o time tem, apesar de alguns jogadores com bastante potencial, mas também revelaram algumas fragilidades. O elenco alternativo, composto por jogadores revelados no clube, teve as suas oportunidades e alguns conseguiram também se destacar. Contudo, agora a presença do elenco principal se fará mais de fato testada para que o torcedor vascaíno possa começar a ter uma perspectiva para o ano de 2025 com a presença de alguns reforços. Para a quinta-feira, jogo contra o Madureira, Carille também deverá estar à beira do gramado. Com a volta dos principais atletas, o Vasco, claro, visualiza uma expectativa um pouco mais alta. Os jogadores mais experientes, já atletas mais rodados e que o torcedor está mais habituado a visualizar dentro de campo, estarão prontos para que consigam novamente buscar mostrar os valores
que o elenco do Vasco tem e quem sabe vencer a primeira no Campeonato Carioca de 2025. É a partir desse compromisso que também novas avaliações começarão, principalmente agora baseado no elenco titular e principal do Vasco. O Vasco continuou com bastante dificuldade para conseguir principalmente um acordo com um jogador que possa atuar pelos lados do campo. Dessa maneira, tem mantido algumas conversas em novas rodadas de negociações com jogadores que possam assim chegar ao Cruz Maltino para estar exercendo a função. Mais recentemente, Brian Rodrigues foi comentado e também o atacante Wanderson da equipe do Internacional. A dupla já foi bastante falada no Vasco devido a algumas conversas que o Vasco buscou realizar para que pudesse ter um desses dois jogadores em seu elenco para a temporada de 2025. Enquanto ainda não conseguiu nenhum tipo de acordo que possa fazer com que algum jogador possa desembarcar para exercer essa função, o Vasco inicia uma nova rodada de conversas com essa dupla para que possa, quem sabe, alcançar um acordo com pelo menos um desses jogadores que possa desembarcar no Gigante da Colina. A diretoria tem buscado não focar em apenas uma opção e dessa forma tem buscado explorar outras opções de mercado de transferências. Dessa forma, Wanderson esteve aparecendo, jogador que atualmente pertence ao Internacional, mas que foi pouco utilizado durante 2024. Dessa forma, quem sabe o negócio possa acontecer de uma maneira mais facilitada, mesmo com os valores financeiros ainda pesando bastante. No caso do jogador do Internacional, o empréstimo é uma estratégia que tem sido buscada a ser adotada pela diretoria do Vasco para, quem sabe, o negócio possa ser concretizado. Já o uruguaio, que pertence ao América do México, há muitas dificuldades para que o negócio possa ser fechado, principalmente no quesito financeiro, onde a equipe mexicana pede pelo menos 10 milhões de dólares, ao equivalente a 60 milhões de reais. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.